Ô, glória! Melhora, melhora, melhora. Aplaude com força, com vontade, com entrega. Oh, glória a Deus! Hoje as crianças vão ficar tudo com a gente aqui. Deixa elas aqui perto de nós. Isso, tudo cheio do Espírito Santo. Paz. Eita, glória. Fica sentadinho aí, senhor bem. Isso, o bem já estava pronto para levantar. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 29. Põe no telão, por favor. Capítulo 29. Fala de novo isso, pastor. Yes! Atos 29 é a continuação do que o Espírito Santo começou a fazer em Atos 1. Dá uma olhada para alguém e diz para ele: não parou, continua por meio de você. Olha para o outro lado, vê se ele anima aí. Diz para ele: não parou, continua por meio de você. Acho que a pior tragédia da vida é se nós resumíssemos tudo que a Bíblia faz, ou tudo que aconteceu na Bíblia, só no que os apóstolos viveram. Limitar Deus àquele tempo é dizer que o Evangelho não chegou em nós, que não há mudança de vida em nós e que não pode acontecer nada por intermédio de nós. Existe uma geração que está presa a uma realidade inserida naquilo que ele leu e ele resume, ele fecha o texto como se Deus não pudesse continuar fazendo. Dá uma olhada para alguém aí. Diz: sabia que ele continua fazendo? Vamos. Sabia que ele continua fazendo? Deixa eu ler então Atos capítulo 13. Isso aí, só procurou porque você não está íntimo com a Bíblia. Precisava dar uma tocadinha assim na alma dele. A falta de intimidade faz você procurar o que não tem. Quando eu disser Romanos 14, você não vai procurar, porque acaba no 13. Não acaba no 13, Sônia? Acaba onde? É sobre isso aí. Criar uma intimidade a ponto que ninguém ludibrie vocês. Enganem vocês. Vamos lá. Atos capítulo 13, verso de número 36. Eu leio e vocês acompanhem. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu. E foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Vou ler de outra forma. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Eu li Atos 13. Nós estamos encerrando uma campanha, uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E nós pregamos esse mês de fevereiro todo sobre ele. Só em algumas reflexões, sempre que eu leio o capítulo 13, precisamente no texto que eu selecionei, eu descubro que só existe um tempo em que nós podemos servir a Deus. Engraçado que Lucas, ao relatar o capítulo 13, faz questão de ressaltar que Davi serviu a Deus no seu tempo. Diga comigo: Davi serviu a Deus no seu tempo. A única hora na vida do homem que dá para tomar uma atitude é no tempo em que ele está inserido. A única hora que dá para fazermos alguma coisa é no tempo em que estamos inseridos.
A única hora que dá para evangelizar alguém é no tempo que estamos inseridos. A única hora que dá para viver um propósito é no tempo em que estamos inseridos. A única hora que dá para ganhar alguém para Jesus é no tempo que estamos inseridos. Sempre que eu falo sobre isso, eu fico me perguntando por que algumas pessoas estão procurando os melhores dias para tomar uma atitude. Sempre que eu leio sobre isso, eu fico me perguntando por que algumas pessoas estão esperando melhores condições para fazer alguma coisa no reino. Por que algumas pessoas estão esperando melhores propostas, melhores áreas, melhores momentos, melhores cargos para tomar uma atitude. E há quem diga que, quando a minha vez chegar, eu farei assim, farei assado. Outros dirão, quando minha hora chegar, eu me comportarei assim, me comportarei assado. E a grande verdade do texto é que a única hora que dá para se tomar uma atitude é no momento exato em que estamos vivendo. Alguém vai dizer, pastor, mas amanhã, se eu preciso te informar que o amanhã ainda não existe. Alguém vai dizer, pastor, o ontem foi assim, eu preciso te dizer que o teu ontem, por mais trágico que ele possa ter sido, também já não existe mais. Você está exatamente no momento exato de tomar uma atitude que marcará a sua vida, bem como marcará a sua geração, bem como marcará as pessoas à sua volta. Deus te trouxe na noite desse dia, e em poucos minutos, em 5 minutos eu encerro o que eu tenho para falar, mas eu preciso te dizer que neste tempo, neste momento, nesta fase da vida, na realidade em que você está, é o momento exato de Deus fazer algo muito maior que você. Não, neste momento, no tempo que você está, na realidade que você vive, na vida que você tem, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, onde você congrega, é exatamente nesse tempo, nesse momento, nessa hora que Deus pode fazer em você, Deus pode fazer por você, Deus pode fazer através de você. A única opção que temos é pegar o tempo em que estamos, estruturá-lo para viver e servir a nossa geração de maneira que Deus seja glorificado por meio da nossa vida. E eu preciso te dizer que essa geração precisa daquilo que Deus quer fazer passar por você. Você tem a opção. Você tem a opção de viver aqui como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não tivesse que fazer nada. Você tem a opção de viver aqui como se viesse passar um tempo nos Estados Unidos para fazer um possível pé de meia. Você pode viver aqui como se Deus não pudesse cuidar de você em nenhum outro lugar do mundo. Ou você pode viver aqui entendendo que Deus te plantou para essa geração. Não sei se você sabe, mas nós somos responsáveis pela nossa geração. Não sei se você sabe, mas é sua responsabilidade pregar nesse tempo. Não sei se você sabe, mas é sua responsabilidade expressar Deus às pessoas nessa fase. Por isso o texto de 13:36 diz que Davi serviu a Deus no seu tempo. Pergunta que não cala, qual é o seu tempo? Que fase você vive da vida? Qual é a realidade que você espera? O que você planeja? E deixa eu te dizer, está na hora de você parar de desvincular seus projetos pessoais com o que Deus tem para você. Porque os seus projetos pessoais são totalmente dependentes do que Deus tem para você. Eles serão alinhados. Seus projetos pessoais dependem do que Deus tem para você. Você precisa alinhar o que você almeja com o que Deus tem para você. Sabe qual é o nosso grande dilema? É que a gente tem um plano. A gente saiu do Brasil com um plano. A gente deixou as Minas Gerais com um plano. Qual é o nosso plano, pastor? Estabelecemos um tempo. A maioria dos que me ouve conta os dias para voltar para casa. Porque ele não está em casa, na cabeça dele. A maioria dos que me ouve conta um momento para retornar. Eu não quero nem te julgar, porque eu saí de casa também com um plano. O que eu quero te convidar essa noite é ter coragem de abandonar o seu plano por essa geração. Pastor, mas o meu plano vai abençoar tanto. Você tem que alinhar o seu com o de Deus. Porque se o seu plano estiver alinhado com o projeto de Deus,
graça do Espírito. Em poucos minutos eu preciso dizer isso. Está na hora de você fazer um alinhamento de realidades. Porque essa geração está dependendo de você. Um dia alguém chegou em mim, Gisele, e disse: pastor, essa geração está muito ruim. Estão muito fracos. É um bando de crente ruim que a gente encontra por aí. E eu disse: a responsabilidade não é deles, é minha. Por quê, pastor? Porque eu sou o elo. Falar de ligação é pleonasmo. O elo. Sou eu que vivi nos anos 90 e sou eu que estou em 2024. Eu fui crente nos anos 90 e sou crente em 2024. Eu conheci o que aconteceu no 90 e eu conheço o que está acontecendo agora. E por que algumas coisas são diferentes dos anos 90? Porque alguém falhou no elo. Não transferiu o que viu para a geração que vinha. Ai, ai, ai. E sabe por quê? Nós temos uma geração fraca e às vezes ficamos no púlpito pregando contra ela porque não conectamos o que vimos ao que eles precisavam ver. Oh, glória a Deus. É por isso que sempre que Deus ia fazer alguma coisa no deserto, Ele comunicava. Lembra como foi com Moisés? É porque Deus sempre linkava o que Ele fazia ao momento em que estamos para dizer: eu continuo fazendo. Davi serviu a Deus no seu tempo. Existe um Deus fazendo aqui. Pode ser que alguém vai dizer: pastor, o tempo está ruim, a geração mudou. Não. Eu acredito na minha geração, acredito nessa geração, no momento que eu vivo, eu acredito na fase em que estamos, eu acredito nesse país, eu acredito na cidade em que moramos, eu acredito nas pessoas que Deus trouxe para perto de mim nesse tempo, eu acredito na equipe que Deus deu, a Getsemane, eu acredito que viveremos mudança, eu acredito que portas se abrirão. O Deus que fez lá atrás continua. Ele continua. Sabe qual é o meu problema? É que eu resumi Deus a algo que eu gosto. Sabe qual é o meu problema? É que eu resumi Deus a um tempo que eu vivi. Sabe qual é o meu problema? É que eu resumi Deus a algo que eu conheci. Aí Davi me diz assim: já que é para servir, que seja no momento em que eu estou. Já que é para fazer, que seja no momento que eu estou. Já que é para viver, que seja no momento em que eu estou. Aí eu li com vocês Atos capítulo de número 29. Por quê, pastor? Porque o Deus que fez em Atos capítulo 28 é o Deus que por meio da igreja quer fazer Atos capítulo 29. Continua fazendo. Ele continua batizando no Espírito Santo, continua salvando pessoas, continua tirando pessoas do inferno, continua entrando dentro das comunidades e resgatando almas. Ele continua entrando dentro dos bairros resgatando, aleluia, bebo. Ele continua entrando nos, aleluia, na sarjeta e resgatando mendigo. O Deus que eu estou pregando não parou porque você parou. E se Ele encontrar alguém disposto, Ele vai entregar, confiar segredos tão sobrenaturais. Termino dizendo: Getsemane, vamos escrever Atos capítulo 29. Se fôssemos escrever, já é um capítulo da Bíblia hoje, capítulo 29, como começaria o nosso versículo? O que você escreveria por cabeçalho, Jones, no capítulo 29? Se eu começasse, Rogério, diria assim: e o Senhor continua fazendo. Verso 2, Léo: salvou almas na Getsemane. Verso 3, Ednelson, batizou no Espírito Santo. Verso 4, Myron, curou, aleluia, enfermos. Verso 5, a palavra continua sendo pregada. Verso 6,
e o Senhor foi acrescentando a igrejas que se haviam de salvar. Verso 7, e o Senhor começou a salvar famílias. Verso 8, a igreja começou a viver em comunhão. Verso 9, a igreja começou a anunciar o evangelho em outras cidades. Verso 10, abrimos outras frentes de trabalho em outros estados. Verso 11, e mais almas se renderam ao reino. Verso 12, eu não sei se você está no mesmo culto que eu, mas deixa eu te dizer, verso 13, ele batizou almas. Verso 14, e as multidões vinham para ser batizadas nas águas. Eu participei, e nós vamos ver isso aqui, de um batismo em águas. Centenário de uma igreja lá no Amazonas. Pastor Léo, 1000 pastores entraram no rio ao mesmo tempo. 1000. Cada um batizou 13 pessoas. Naquele dia, 13.000 almas. Pastor Léo, a gente vai fazer isso de forma exaustiva. Estou cansado e vamos batizando. Estou cansado e vamos batizando. Estou cansado. Hoje, nosso próximo batismo acontecerá no fim do mês de março. Nós vamos batizar umas 10 pessoas. Haverá dias que 10 pastores estarão batizando de forma simultânea, porque não dará tempo. Era para você estar adorando isso. Haverá dias. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha, porque você está servindo num reino que é totalmente possível. Davi serviu a Deus no seu. Se a igreja se posicionar, isso não é utopia, pode ser realidade. Deus. Pode pé, por favor. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Você tem duas opções. Continuar com o seu projeto. Pastor, se eu quiser continuar com o meu projeto, para mim não muda nada. Não altera em nada quem eu sou. Mas se você quiser, existe um Deus hoje aqui que está falando dessa igreja. Bora começar de novo. Projetos maiores, coisas maiores. Ô gente, vamos alinhar o que você quer com o que Deus quer. O que Deus quer com o que você quer. Pastor, mas se eu alinhar com o projeto de Deus, eu vou acabar perdendo, provável. Provável, tomara. Porque Paulo diz que o que ele conhecia, ele tinha por perdido. Não importa o que eu tinha. Neemias era copeiro, mas é conhecido na Bíblia como construtor. Paulo, doutor da lei, conhecido na Bíblia como servo de Jesus. Amós, boiadeiro, mas conhecido na Bíblia como profeta. No capítulo 29, Léo é construtor,
mas conhecido na Bíblia, no capítulo 29, como um dos grandes pastores dessa nação. Estou profetizando. Rogério. Vamos escrever o capítulo 29. Posso te dar uma palavra de Deus? Vamos largar a bobeira, vamos parar de bobagem. Vamos parar de bobagem. Bobeira que a gente criou. A gente tem tanto para viver, irmão. A gente só gasta tempo, força e energia vivendo bobagem. Bobeira. Eu quero te convidar hoje a começar um capítulo comigo. Seu casamento pode ser próspero se você alinhar ele ao projeto de Deus. O problema seu é que você só resolve seu casamento do seu jeito, com a sua cabeça de doido. É por isso que só vive no caos. Nada dá certo, nada funciona. Deus não te chamou para viver de imagem, não te chamou para viver de felicidade. Você tem tanta coisa para viver com Deus. Se você permitir hoje, teus projetos podem até acabar sumindo, mas o que vai acontecer... Segure na mão de alguém para que eu ore. Segure. Gisele, obrigado. Rogério, obrigado. Douglas, thank you. Valeu, Manuel. Nem vou oferecer aquela parada para a rapaziada, não. Todo mundo vai querer. Feche os teus olhos, feche. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, não. Talvez você não é evangélico. Pastor Rogério, eu não sou evangélico. Eu vim porque alguém convidou, eu senti vontade de vir. Não sei qual é a tua realidade, não. Mas se você está aqui, eu preciso te dizer, tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Deus não estava equivocado quando te convidou. Talvez você está aqui hoje, já foi evangélico e por algum motivo parou, cansou, tirou férias de Jesus. Seus motivos são irrelevantes. Ninguém está aqui para julgar. Isso aqui não é tribunal, não, é hospital. Mas se você está aqui, eu preciso te dizer, Jesus nunca te perdeu de vista. Não abre mão de você, não, nem da tua família, nem da tua casa. Tua vida não é um acidente, não. Ela é um projeto. E tudo que aconteceu para que esta noite chegasse. Só para que Jesus dissesse, eu te amo, eu não desisto de você, eu tenho uma nova história para a sua história. Se você deixar, eu começo essa nova história hoje. Com base nisso, eu queria saber se existe uma pessoa hoje que quer aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador da sua vida. Se você tiver, por favor, dá um sinal. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Quero orar pela tua família. Dá um sinal de pressa assim. Pastor Rogério, se eu aceitar Jesus agora, pastor, o que é que eu tenho que parar de fazer? Nada. Se alguma coisa tiver que sair ou ser acrescentada, quem faz isso é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não muda o homem, ninguém muda. Mas se você estiver aqui, por favor, dá um sinal assim. Quero orar por você. Quero orar pela tua casa. Quero orar pela tua família. Dá um sinal. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tem alguém? Feche teus olhos, eu vou orar por você. Espírito Santo, o Senhor é Deus que tem coisas grandes para fazer na vida do teu povo. Começa de novo esta noite, de maneira que eles possam viver o extraordinário, sobrenatural. Vai quebrando cadeias sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado em tudo que estamos vivendo. Visita pessoas, ó Pai. Muda histórias. Trabalha sobre o lar dos teus filhos. Porque nós cremos
que o Senhor tem coisas grandes para fazer. Em nome de Jesus. Dá um abraço em alguém. Ore por ele um minuto, ore. Ore por ele. Isso. Uma nova história Deus tem pra mim. Ore, ore, ore. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você pode aplaudir Jesus, aplaude bem forte. Aplaude bem forte, isso. Glória a Deus. Vamos para casa? Vamos para casa? Tem alguém que não quer ir para casa? Você está crente assim, nesse nível? Nesse nível aí é hard. Queridos, Deus te abençoe.